grupo ao qual Deus escolheu, eles fazem um projeto chamado itinerante. Eles vão na casa das pessoas o ano todo. Eles visitam casa por casa. As pessoas convidam, eles vão até dar o mês de dezembro. Então, é fechado, levando lá a palavra do Senhor, levando o louvor e é bênção. Gostaria aqui, em nome de Jesus, está chamando o nosso pastor Eliseu para falar algo de Deus em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Oh, glória! Meus irmãos, eu vos saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus, agradecer ao grupo GPS também, que Deus os abençoe. Já aprendi a amar, que Deus abençoe em nome de Jesus. A vida do cooperador Edson, meu irmão Marcos, amém, irmão Juraci, e todos os irmãos que saem da sua casa para estar aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Só tenho a agradecer a Deus por este momento, a qual o cooperador Edson mandou uma figurinha ali para mim. Eu falei, vou lá sim, né? Falar um pouquinho do Senhor, que é muito importante, prazeroso. E fico feliz, irmão. Estou alegre, contente. E sei que Deus tem grande coisa sobre esse lugar de Jesus. Bem, eu vou deixar uma palavra aqui para a meditação dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10 e do verso 46. A Bíblia diz sobre o cego de Jericó. A Bíblia vai dizer que depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, em uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, deixa eu falar algo para você nessa noite, o que Deus falou ao meu coração. A Bíblia diz que este cego, por um momento da vida dele, ele estava à beira do caminho. E deixa eu falar para você entender o propósito de Deus na vida daquele que serve ao Senhor verdadeiramente. É que a Bíblia diz que aquele que fica à beira do caminho, ele nunca vai entender as coisas de Deus. É por isso que a Bíblia diz, louvado seja o nome santo do Senhor, que a multidão a todo momento venha atrapalhar aquele que quer servir ao Senhor. A Bíblia vai dizer então que este moço agora ele vai tomar uma decisão na vida dele. E que decisão que ele vai tomar? A Bíblia diz que ele vai sair da beira e vai para o caminho. Porque todo aquele que anda no caminho, ele é diferenciado. Todo aquele que anda pelo caminho do Senhor, você pode ver que a visão dele é diferenciada. Ele começa a entender que o propósito na vida daquele que tem visão é caminhar com o Senhor. E a Bíblia vai dizer naquele momento que este homem ele vai querer um algo. E o que ele vai querer, pastor? A Bíblia vai dizer agora que ele precisa de um algo, ele precisa de uma visão. E aquele que tem visão, a visão é diferente, porque ele precisava de uma visão espiritual. Porque quando nós temos uma visão espiritual, as coisas começam a mudar em nossa vida. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É como a irmã estava falando agora há pouco, que outra hora nós estávamos o quê? À beira. E quando você está à beira do caminho, você não entende por que aquele processo que você está passando, aquela situação que você está passando. Mas quando você começa a resolver, aleluia, que você tem que sair da beira e entrar no caminho, quando ele começa a caminhar com Jesus, ele já não olha para a multidão que estava do outro lado. Ele sabe simplesmente agora que ele tem que caminhar com Jesus, fazer as coisas que o Senhor colocou em seu coração, aleluia, para que ele possa, aleluia, ser exemplo para aqueles que estavam lá fora, aleluia. E nessa noite, o Senhor falando ao meu coração, aleluia, para que você entenda, se um dia você esteve do outro lado, é o momento de você caminhar com Jesus, é o momento de você andar com Jesus, aleluia, para começar a entender as coisas de Deus, porque você só começa a enxergar as coisas quando você caminha com Jesus. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui, aleluia, para falar ao seu coração que o momento é esse, a hora é essa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que nós temos que buscar o Senhor, aleluia. Nós não precisamos de maneira alguma olhar para quê? Para a multidão, porque a multidão ela quer barrar, a multidão ela quer parar a todo momento. Mas uma coisa, a Bíblia diz que esse cego tem de importante. O que ele tem? É audição.
Porque a Bíblia diz que quando ele começa ali naquele propósito dele, começa ali, peraí, a multidão está me atrapalhando, mas tem algo que está acontecendo. A voz de quem, aleluia, mandou me chamar é diferente. Ei, deixa eu falar para você, a voz de Jesus quando te chama é diferente. Pode estar a multidão toda te rodeando. Quando você escuta a voz de Jesus, você começa a clamar. A Bíblia vai dizer, oh glória, que este cego agora ele começa a clamar. E quando ele começa a clamar, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, oh glória. Eu creio que naquele momento, aleluia, a alegria começa a entrar no seu coração, aleluia, porque ele fala assim: pastor, na posição que eu estava, eu não vou ficar mais, agora eu vou caminhar com Jesus, eu vou ser diferente, eu vou estar na presença. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. É nesse dia 2 que o Senhor marcou, aleluia, para você estar aqui junto da banda GPS, porque o Senhor tem algo grande sobre a sua vida. O Senhor não está olhando para a sua aparência, mas Ele está olhando para dentro do seu coração, aleluia. É nessa noite que Jesus, aleluia, me trouxe até aqui também para falar para você um algo de Deus. É o momento, é agora a hora. O Senhor quer abraçar você, o Senhor quer que você mude, aleluia, a visão, aleluia, que você tem muitas das vezes, aleluia. Talvez a sua visão está limitada, mas o Senhor falou nessa noite, neste culto de hoje, aleluia, eu estou, aleluia, limpando a sua visão, colocando uma visão de águia, uma visão ampla, uma visão de prosperidade, uma visão de crescimento espiritual para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que crer assim, irmão. Aleluia. Outra hora, quando o irmão Edson estava falando aqui, o Senhor colocou algo no meu coração. Um dia o irmão Edson falou assim: olha, vou montar um grupo, e o nome do grupo vai ser Renascer. Mas quando ele falou Renascer, o Senhor já tinha colocado algo no coração dele. É por isso que ele está aqui nessa noite, porque o primeiro grupo vai renascer. Mas quando era renascer, aleluia, ele tocava para o mundo, mas hoje ele toca para o Senhor. É isso que é importante, aleluia, nós entendermos a coisa de Deus, aleluia. Como é bom, querido, quando nós estamos, aleluia, fazendo as coisas para o Senhor. É maravilhoso, é prazeroso. Eu creio que também muita gente também falava para esse cego, todo momento, toda hora: fica aí, não sai dessa posição, você vai morrer nessa situação. Mas um dia, um homem todo poderoso passou naquele momento, aleluia, naquele dia, naquela hora, aleluia, ele começou a entender o propósito. Deixa eu falar para você, há quanto tempo a multidão está falando para você: para, há quanto multidão está falando para você: fica na mesma situação. Mas eu quero falar para você nessa noite, que a voz que vem de cima, aleluia, ela está tocando na sua vida, para falar para você: caminha com Jesus, aleluia, que é o melhor para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. É nesse culto, Jesus bradando, e eu falei: Senhor, é aqui no Vila Erminda que nós temos que ganhar alma para o Senhor Jesus. É aqui no Vila Erminda, aleluia, que o Senhor tem que fazer o sobrenatural nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Edson, pela vida do irmão Marcos, amém, em nome de Jesus Cristo. O irmão Edson um tempo ficou comigo também lá na igreja, só bênção, vitória. E eu creio que a semente foi plantada, e eu estou aqui para honra e glória do Senhor Jesus, amém. O irmão Marcos também, e o Senhor, que cada dia mais, irmão Marcos, ele possa permanecer nós na presença, em nome de Jesus Cristo, amém. Quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe a vida de cada um, grandemente, em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Benção, né, irmão? Oh, glória, Deus é maravilhoso. Vamos chegar, vamos lá de samba. Glória a Deus, pastor Eliseu, uma benção. Passei lá no ministério do pastor Eliseu. Foi um tempo que Deus permitiu, né? O tempo que Deus permitiu, passei lá e foi benção. Aprendi muito